Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus continue sobre a vida de cada um de vocês. Quero agradecer o privilégio de estar aqui nessa manhã, em particular ao pastor Marcelo, amigo querido, pela confiança e pelo convite, para trazer a palavra aos irmãos aqui nesta manhã. Tenho desfrutado da amizade com o pastor Marcelo já há muitos anos, e ele que esteve conosco enquanto eu estive ali na Igreja Batista da Esperança, muitas vezes como preletor, muito requisitado, pastor Marcelo, e não podia ser diferente conosco lá, Ele sempre nos abençoou muito com a presença e a palavra sempre inspirada de Deus. Tive o privilégio, a graça de pastorear a Igreja Batista da Esperança durante 40 anos, e exatamente há um ano, dia 14 de janeiro do ano passado, transferi a liderança da igreja para o pastor David Rasch, um jovem, com toda a disposição para continuar a obra, E quando me perguntavam sobre esse tempo de ministério, eu sempre dizia que Deus foi muito gracioso comigo e misericordioso com a igreja, para ficar tanto tempo ali com os nossos irmãos da Igreja Batista da Esperança, que fica ali em Bela Aurora, em Cariacica. Então, tive esse privilégio da parte do nosso Deus de estar ali com os nossos irmãos durante esse tempo. Mas, desde que o pastor Marcelo me convidou, pensando numa palavra que pudesse trazer para os nossos irmãos nesta manhã, e para aqueles que à distância também acompanham esse momento de culto, e me veio à lembrança uma palavra do apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, Filipenses 1, 6, palavra do Senhor, por intermédio do seu servo, o apóstolo Paulo, onde ele diz, na Nova Versão Internacional, que eu estou usando uma dessas versões, a primeira versão da NVI, Nova Versão Internacional, onde ele diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas uma outra versão, a Nova Tradução na linguagem de hoje, a gente lê esse mesmo texto com outras palavras, nos trazendo a mesma mensagem, Temos ali, vamos ler juntos, irmãos? Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Deus abençoe e aplique essa mensagem da sua palavra no nosso coração. Pensei, queridos, nesse tema que aí está, ainda não terminou. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, talvez 10 anos, talvez menos até, Aqueles que foram batizados recentemente, tivemos a oportunidade de acompanhar no culto do dia 31, São irmãos que estão aí dando os primeiros passos na sua caminhada com Jesus. Mas talvez você já tenha 5, 10, 15, 20, 30, 40, eu tenho 51 de caminhada, mas eu sei que tem gente aqui que tem mais,
tem 60. Tem alguém que tem 70 anos de caminhada com Jesus aqui? Já? Temos alguém. Perguntar 80, de repente vai ser, né? Denunciar, né, a idade assim demais, né? Mas, queridos, independentemente do seu tempo de caminhada, se você tem 70 anos, e eu sei que é assim com o irmão, né, que levantou a mão ali, mais de 70 de caminhada com Jesus, Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Deus ainda não terminou. E esse texto nos lembra isso, o apóstolo Paulo nos lembra isso, queridos, que esta é uma caminhada para a vida inteira. Lembro-me que no meu tempo de ministério, nesses 40 anos em que estive à frente de uma igreja, nós tivemos experiências as mais diversas, histórias as mais diversas de caminhada com Jesus. Gente que chegou num domingo na igreja, tomou a sua decisão, meses depois depois de passar pela classe de batismo, foi batizada e um ano depois já não estava mais na igreja. E foi procurado e disse, não quero, né, eu me enganei, não era isso, não é isso que eu quero para a minha vida. Gente que não criou raízes, né, lembrando aquela parábola de Jesus, né, do semeador. Né, gente que não teve profundidade na sua caminhada, na sua vivência espiritual. O apóstolo Paulo aqui nos lembra que a partir do momento em que Deus começa a sua obra, essa obra é para a vida toda. Você está preparado para isso? Para continuar até o dia de Cristo Jesus? Esse é o desafio dele para cada um de nós. Portanto, queridos, essa obra, ela começa quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente descobre o propósito de Deus em Cristo para as nossas vidas. Como Jesus lembrou ali naquela conversa com Nicodemos, ele disse, olha, tem que nascer de novo. O que deixa claro, né, Jesus deixou claro para ele e para todos nós que segui-lo, que essa obra de Deus em nossa vida não é um remendo, não é um conserto de alguma coisa que não estava indo bem, não é uma mudança de religião, nem de costumes, não é um acréscimo àquilo que a gente já estava vivendo, é uma nova criação. Nascemos de nosso pai, de nossa mãe, fisicamente. Jesus está dizendo, agora você tem que nascer de Deus, você tem que nascer do alto, e aí Deus começa uma obra na sua vida. E é sempre, queridos, um desafio para nós, cada dia, cada etapa da nossa história, nós nos deparamos com um desafio de que nessa caminhada com Jesus nós apresentemos um aperfeiçoamento. Há aqueles que se orgulham de serem as mesmas pessoas durante anos, anos e anos. Não, eu pensava assim, eu continuo pensando assim. Bom, se você está afirmado na verdade, continua mesmo, irmão. Mas é preciso que você reveja, é preciso que você reflita, é preciso que você examine a sua vida para saber se o que você crê, aquilo em que você se baseia é a vontade de Deus
ou é a sua vontade? É um propósito de Deus na sua vida, ou é simplesmente uma opinião sua que você desenvolveu e diz, é isso que eu penso e acabou, não tenho mais nada a acrescentar. Corremos esse risco à medida em que nós caminhamos, queridos, de fazer da nossa vida espiritual, né, algo sem transformações, algo sem mudanças, algo sem melhora. Vamos nos acostumando, né, vamos nos habituando àquele status espiritual ou talvez religioso, né, e achamos que é isso mesmo, é só continuar levando, né, é só continuar vivendo. Estamos começando um novo ano, né? Temos aí 2 semanas de 2024. Se pensarmos no ano de 2023, em 14 de janeiro de 2023, até esse dia, até 14 de janeiro de 2024, você melhorou em quê? Você pode dizer assim, não, eu tinha essa dificuldade, mas na minha busca de Deus, Ele me deu a vitória. Eu hoje posso dizer que estou alcançando uma proximidade maior com aquilo que Deus tem para a minha vida. Estou mais próximo da vontade de Deus nessa área da minha vida. É isso que Paulo está dizendo. É isso que a palavra de Deus hoje nos chama a refletir. Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Não a dê por terminada. Não pense que é só isso. O Senhor nos desafia a prosseguir. Não só levar a vida, mas a prosseguir. A prosseguir em direção ao alvo, né? Naquela palavra do apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Ou seja, temos de estar cada vez mais próximos desse alvo. Mas, nesse texto, queridos, o apóstolo Paulo nos diz que essa obra é a obra de Deus. O meu rum aqui já produziu um resultado. Obrigado, querido. Obrigado. Essa obra não é obra nossa. Não é a igreja que faz essa obra, não é o pastor que faz essa obra na sua vida, é o Espírito de Deus quem faz. É obra de Deus. Aquele que começou é o mesmo que vai completar. É um texto do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, tome cuidado para que se você começou com o Espírito, não vai terminar na carne. A gente pode bem aplicar a isso que estamos pensando. Começamos com o Espírito começou uma obra, e essa obra precisa continuar sendo feita pelo Espírito. Se for o Espírito que começou, é preciso que ele continue. E essa obra, queridos, ela é de tal magnitude, de tal dimensão em nossa vida, que só mesmo com o Espírito de Deus nós conseguimos caminhar. Só mesmo com Ele. É por isso que, quando Jesus disse que aqueles que o aceitam, aqueles que decidem ser seus seguidores, Ele diz, nós viremos e faremos nele morada.
quando ele disse isso, ele se referia especialmente à habitação do Espírito de Deus em nossa vida. Vocês são templo do Espírito Santo, que habita em vocês e habita em vocês para capacitá-los a ser aquilo que por vocês mesmos vocês jamais se tornariam. Não pense, querido, com o que você tem de melhor, você consegue ser a pessoa que Deus imaginou. Sua inteligência, sua capacidade, sua perspicácia, sua boa vontade, seus recursos, sua disposição, sua coragem, nada disso resolve para que você se torne a pessoa que Deus quer que você seja. Nada disso. Isso são coisas, recursos humanos, não é que isso não tenha importância ou valor, mas quando se trata da obra de Deus, essa é uma obra de Deus na sua vida, não é sua. Não somos nós que produzimos isso. E mais uma vez, essa obra só termina no dia em que Jesus se manifestar novamente a esse mundo. Esse é o dia de Cristo Jesus, a que o apóstolo está se referindo. O dia da manifestação visível de Cristo a esse mundo será o dia em que nós poderemos dizer essa obra foi completada. Mas estamos falando na obra, né? Que obra é essa? Como nós podemos resumir a partir do que a palavra do Senhor nos diz, que seja a essência dessa obra em nossas vidas? Nós podemos começar, a Tawane vai nos ajudar, mostrando um texto lá de Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados, queridos, depois que Deus tinha feito tudo. Todos os outros seres viventes nós fomos criados, e Deus não usou nada do que Ele tinha criado como modelo para criar a cada um de nós. Ele tirou o modelo dos céus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E foi assim que Deus fez a cada um de nós. Ocorre, queridos, que posteriormente, com a liberdade que não havia outro jeito de nos criar a não ser com essa capacidade de escolher, de decidir sobre a nossa vida, ou seríamos autômatos, marionetes nas mãos de Deus. Ele nos deu a liberdade de decidir se queríamos andar com Ele ou não, se queríamos continuar desfrutando dessa imagem, dessa semelhança ou não, se queríamos outro modelo, e nós escolhemos o outro modelo. Mas o plano de Deus não foi abandonado. O plano de Deus para nós foi um plano de nos resgatar, de agir de tal forma que pudéssemos ser convencidos dos nossos caminhos tortuosos, da nossa escolha mal feita, de viver longe da nossa referência, longe do nosso padrão, longe da nossa fonte, longe da nossa origem, e Deus mandou Jesus. E é tanto, queridos, que essa obra continuou, que a gente vê ali, por favor, Tawane, a gente vê no texto seguinte,
o apóstolo Paulo dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, leiam comigo, conformes à imagem do seu Filho. O autor do livro Quando Deus Pensou em Você, ele diz alguma coisa, eu li esse livro já há muitos anos, ele disse uma coisa que ficou gravada na minha memória. Ele diz: quando Deus pensou em você pela primeira vez, Ele pensou em Jesus. Ele pensou no melhor que Ele poderia fazer por você, por mim, por nós. Ele pensou que o modelo para nós seria Jesus. Ah, pastor, mas isso é alto demais. Deus podia ter escolhido um anjo, né? Deus podia ter escolhido um outro modelo, né? Para a gente não ser tão desafiado assim, mas Deus não poderia escolher nada nem ninguém melhor do que Jesus para produzir em nós, para realizar em nós o seu propósito. Por isso tinha que ser conforme a imagem do seu Filho. Mas nós temos alguns textos que reforçam essa verdade, e nós vamos vê-los ali com a ajuda da nossa querida. No outro slide nós temos ainda o apóstolo Paulo. Olhem só o que ele diz: meus filhos, ele escrevia aos Gálatas que estavam se desviando do caminho, não estavam deixando o evangelho da graça, querendo voltar para a lei, né? E Paulo se dirige a eles e diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, porque ele era o pai espiritual daqueles irmãos da Galácia. Ele: estou sofrendo de novo as dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o plano, queridos. A gente poderia perguntar, né, se perguntar assim, em que medida Cristo está sendo formado em mim? Em que medida eu estou ficando semelhante a Ele? Mas tem mais. A palavra de Deus ainda diz, e ali é o apóstolo João confirmando, né, aquilo que a gente já vem pensando. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Lembram-se do início da nossa conversa, da nossa palavra? É assim: você é filho de Deus, dê glória a Deus por isso, mas ainda você não é o que você um dia vai ser. Não é. Tem que melhorar, tem que ser aperfeiçoada essa obra. Glorifique ao Senhor pela bênção da salvação, mas tenha a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Assim diz o autor aos Hebreus. Tenha a santificação. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, no dia de Cristo Jesus, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Querido, o plano de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente se pareça com Jesus. E temos de nos perguntar todos os dias, temos que colocar essa verdade, trazer essa verdade para o nosso dia a dia, para nossa convivência familiar, para nossa convivência com os colegas de escola, de trabalho, com os nossos vizinhos. Em que medida essas pessoas estão vendo Cristo em mim? Em que medida
a minha maneira de lidar com elas transmite algo de Cristo para essas pessoas? Em que medida? Mas João diz ali que nós o veremos como ele é. Pastor, como Jesus é? Como Jesus é? E aí não é um quadro, não é uma pintura, né? É o caráter de Jesus que está sendo produzido, desenvolvido em cada um de nós. E como é obra do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos ajuda e faz um resumo magnífico, né? Magnífico do caráter de Jesus. Há um comentarista que diz assim: se você quiser saber como é Jesus, o resumo está ali. O fruto do Espírito. Falamos, né, comentamos que é obra do Espírito de nos transformar à semelhança de Cristo. Paulo diz, o fruto do Espírito na sua vida está ali. É quando você manifesta essas características, essas virtudes num conjunto. Não pode ser só uma separada. É um conjunto, é um fruto só que tem todas essas características. Ele pode começar, né, como todo fruto começa, aquela coisa bem pequenininha, né? Mas ali já tem tudo. Ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Todo esse conjunto de amor, de alegria, de paz, de paciência, amabilidade, que é outra palavra para generosidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sempre que eu leio essa palavra mansidão, queridos, eu me lembro de Jesus, quando ele disse, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sempre penso que Jesus seria a última pessoa que poderia se apresentar para nós como manso e humilde de coração. Depois do que nós fizemos, né, com o plano de Deus, Ele bem poderia se manifestar a nós, né, como um general que veio para botar ordem na casa, né? Ele bem que poderia ter aparecido para nós como um rei, com toda a sua pompa e exército, e dizer assim, olha, agora vocês vão ter que me obedecer, porque senão a coisa vai ficar complicada para vocês. Alguém vai querer me desafiar? Né? Mas ele veio como manso e humilde de coração. Se esvaziou de suas prerrogativas e veio viver entre nós para nos ensinar como é que é Deus. Como é que a coisa tem que funcionar na nossa vida, queridos. E alguém disse que qualquer um de nós aqui escolheria com muita facilidade a companhia de uma pessoa arrogante e orgulhosa, ou a de um manso e humilde. Você prefere estar do lado de quem? É muito melhor estar ao lado de uma pessoa mansa e humilde.
do que de uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né, que quer se impor sobre os outros. Mas, queridos, esses somos muitos de nós, que ainda não descobrimos nos nossos relacionamentos que o segredo está na mansidão e na humildade que nós encontramos em Jesus. Se não funcionar por aí, não resolve de outro jeito. Fica tudo muito ruim quando a gente opta, quando a gente escolhe um outro caminho que não seja esse, do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Se você analisar cada um desses aspectos do fruto do Espírito, queridos, você vai ver que, quem sabe, alguns dos problemas que você tem experimentado na sua vida tem a ver com a ausência dessas coisas, com o fato de que esses aspectos, ou um deles, talvez em particular, né, do fruto do Espírito, não estão sendo desenvolvidos, não está sendo desenvolvido em sua vida, não está se manifestando, porque você não está permitindo. Eu gosto da versão da Bíblia, a Mensagem, e naquele convite que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A versão da Bíblia, a Mensagem, diz alguma coisa mais ou menos assim: você quer me seguir, fique sabendo que eu estou no comando. Quem está na garupa não pega na rédea, né? E eu fiz um acréscimo, diz: quem está de carona não segura no volante, né? Ou seja, você não entendeu ainda. Jesus não chamou nenhum de nós para andar na frente dele. Certa feita, lidava com um casal em conflitos, eles não se entendiam, era uma dificuldade tremenda entre eles, e depois de eu usar todo o meu repertório de pastor, né, eu falei assim: o que eu falo mais para eles? Eu não terminei ainda não. Eu disse a eles: vocês estão precisando dar um passo atrás, vocês estão na frente de Jesus. O marido se colocou na frente de Jesus, a mulher se colocou na frente de Jesus, aí deram de cara um com o outro, aí deu ruim, né? Deu ruim. E é assim, queridos, quando o nosso eu vai na frente, Jesus fica para trás. Quando o nosso eu vai na frente, vai dar encrenca, não vai dar certo, não vai funcionar. Por isso Jesus disse: negue-se a si mesmo, nega o seu eu. Quem tem que funcionar, quem tem que estar à frente é Jesus, Ele que está no comando. Eu tenho que estar próximo dele, não posso começar a andar distante, não posso achar que de dar uma distância de Jesus. Não, tem que estar próximo para eu não perdê-lo de vista. É por isso que o autor aos Hebreus diz: fitando os olhos em Jesus, ou seja, põe o olho nele e não tira, não olha para o lado, olha para Jesus, siga Jesus o mais próximo possível. E uma coisa maravilhosa, queridos, a gente lê lá no Salmo 115, quando o autor fala daqueles que adoram ídolos, né? E que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. A certa altura ele diz assim: tornem-se como eles, aqueles que o adoram. E alguém disse que a gente sempre se torna parecido com o Deus que a gente adora.
É isso, queridos. É Jesus o Deus da sua vida. Em que medida o caráter de Jesus está sendo manifesto na sua vida? O mundo não vai ter como ver Jesus de outra maneira, queridos, a não ser que nós, cristãos, seguidores, discípulos de Jesus, manifestemos em nossos relacionamentos a semelhança com Ele. Aí eles vão saber como Jesus é. Houve um homem, um cristão do passado, chamado Sundar Singh. Ele era um sadhu. Sadhu era como se chamavam aqueles que tinham abandonado a sua religião original e tinham se tornado cristãos. Sadhu vivia tão próximo, Sundar Singh, né? Sadhu Sundar Singh vivia tão próximo de Jesus, que ele era reconhecido pelas pessoas. E um dia, quando ele chegou numa aldeia onde ele não era muito conhecido, bateu à porta de uma casa e alguém foi atender e voltou sem abrir a porta, como aquela menina Rod, né, que encontrou Pedro, né, mas não reconheceu, ficou assustada, né, aquela pessoa voltou e disse: e quem é que está lá? Olha, eu não conheço, mas tem uma coisa, ele se parece muito com Jesus. Ele se parece muito com Jesus. Queridos, penso que para mim, para cada um de nós, que nos chamamos discípulos do Senhor, seria uma grande bênção. Uma grande bênção, o maior de todos os elogios que poderíamos receber, que alguém pudesse dizer isso a nosso respeito. Eu não sei bem quem ele é não, mas ele se parece com Jesus. Ou eu conheço bem essa pessoa, mas o que mais chama a minha atenção nela é a semelhança que ela tem com Cristo. Esse é o nosso alvo, queridos. Isso é aquilo que o Espírito de Deus está operando em nós. Não terminou ainda não. A mensagem já está terminando, tá? Mas Deus não terminou a obra dele na sua vida. Tá? Deixe Deus trabalhar, né? Diz uma canção assim, né, Iago? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele tem para você. Deixa Deus trabalhar, tira a mão do volante, solta a rédea, deixa o Senhor conduzir, deixa Ele se colocar à frente de você, siga-o de perto. A gente cantou ainda há pouco, derrame-se diante dEle, deixa Ele fazer a obra, de te conduzir, de te mudar e de te moldar, porque o final dessa obra é que você vai ficar semelhante a Jesus. Mas isso precisa começar a acontecer. Isso precisa no dia a dia começar a ser percebido. Que Deus, queridos, pelo Espírito dEle, possa nos confrontando com a sua palavra, nos despertar para essa realidade que fará toda a diferença em nossas vidas e que nos aproximará daquilo que Ele sempre pensou para cada um de nós, que nós sejamos transformados à semelhança do seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra à minha vida e à vida de cada um de vocês aqui, daqueles que também nos acompanham. Amém.